पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरकौर्मङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुजे श्रीराधा विद्वागविन्दारण कल्पद्रुमादशनागरत्नादरासनास्तनास्ते श्री श्री राधा शिववृन्दविद्वौ पृष्ठालवे शुभमानं स्मरामि। शिवानरसारं वीरं श्रीवदसदास्मिता हर्षणवेणु सने गोपी ओम वृन्दावै तुलसीवै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्ति देवी सत्त्ववत्त्वै नमो भक्ताभिहीना अपराधलक्ष्मी शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। स्वामी राधाय अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावताद्रं
Naste Gatirnata Sama Sundara Siddhanga Sekara Smrahasa Murali Manohara Rajiraj Siddhaman Kripanidhi Sapriya Charana Karim Kuru Samviraj Sanityanam Vivo Prataye Dinannanam Astu Mohana Tavadi Vallabha Janma Janmani Madesari Yam Prananatha Visanandini Sri Mukhabjara Savela Sadapadam Aradhika Bhadratarikata Spite Sanghajami Rasikandra Sekharam Vannase Vibhushishakaram Navamira Davaram Pitambararuna Vindabhaladrishtam Urananda Sundara Mukha Avadinam Krishnat Paramatattam Kimavi Aham Najane Krishnat Paramatattam Kimavi Aham Najane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gauravatta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, Primeiramente, eu ofereço minhas humildes e respeitosos Dandavats Pranams aos pés de lótus do meu Guru Pad Padma Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj e Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e simultaneamente ofereço meus humildes e respeitosos Dandavat Pranams aos pés de lótus de Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, Bhakti Rakshata Siddhara Maharaj, Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Bhakti Vigyana Bharat Goswami Maharaj e a todos os devotos sêniores, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis e presentes aqui, a todos os meus respeitáveis convidados. Quero oferecer minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de loto de meu Guru Padma Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad Ashtotara Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad Ashtotara Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. También ofrezco mis más respetuosas reverencias a los pies del loto de Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad Ashtotara Sata Sri Srimad Gaura Govinda Goswami Maharaj Bhakti Prayankeshana Goswami Maharaj Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Bhakti Rakshata Goswami Maharaj, también a los devotos senior, a los Vaishnavas, Vaishnavis y a toda mi respetable audiencia. Hoje é um dia super excelente e auspicioso, porque hoje é Varaha Vadasi, o aparecimento de Varaha Avatar. O aparecimento de Varaha Avatar que se manifestou na forma de um javali, de um porco selvagem. E hoje também se inclui o dia de Ekadashi,
Yesterday, we also celebrate Ramanuj Acharya's his disappearance day, and day before also we Ontem nós celebramos Ramanujacharya, Acharya's o dia do desaparecimento, Tirobhav, today, super excellent auspicious day, because e anteontem nós celebramos também next, this is called today, Varaha Dadash. El día de ayer celebramos la desaparición de Ramanujacharya, antes de ayer celebramos la desaparición de Madhvacharya y hoy es un día celebramos o desaparecimento de Madhva Acharya, perdão, e hoje nós celebramos o Ekadasi Tithi e o aparecimento de Varaha Avatar. E amanhã nós celebraremos Nityananda Trayodasi, que é conhecido como Akhanda Guru Tattva, o princípio indiviso do mestre espiritual. Akhanda Guru Tattva, o princípio indiviso de Guru, do mestre espiritual. Então, continuando, hoje nós também celebramos o Avibhav e Tirobhav, o aparecimento e desaparecimento de diferentes acharyas, diferentes personalidades dentro do Gaudiya Vaishnavismo. Então, como eu expliquei, no Varaha Dev Katar, Shukadeva Goswami Pad, ele disse esse kata para Parikshit Maharaj. Sí, Shuka Goswami se la contó a Parikshit Maharaj. E também Jayadeva Goswami Pad, no Gita Govinda, ele glorifica sobre o Senhor Varahadeva e o seu kata. Goswami Pad también habló de las glorias de Varahadeva. É um belíssimo kata. Just you also listen and Srila Jayadeva Goswami Pad, ele glorifica sobre Varahadeva Sikari Dharani Tavalagana Sasini Kalanka Kalivarani Vangana Kesavadrita Sukara Rupa Jaya Jagadisa Hare Jaya Jagadisa Hare Jaya Jagadisa Hare. Who glorified about this kata? Quem glorifica esse kata? All the gopis, they glorify. Na verdade, todas as gopis, elas glorificam sobre Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. La suprema personalidad de Dios, Krishna Bhagavan. And Krishna's one name is called Kesava, because E um dos nomes de Krishna é Keshava, porque é dito Keshava Drita Sukrarupa Jaya Jagadisha El Hare. nombre de Krishna es Keshava. Krishna's name is called Kesava. Um dos nomes de Krishna é Keshava, Con los que es llamado Krishna es Keshava. Why Krishna's name is called porque Kesava? um dos nomes de Krishna é Keshava. Called Isava. That means Krishna, and he worshipped by Brahma and Shiva. Porque For this Krishna, reason, ele é his adorado name is called por Kesava. Se llama Brahma Krishna. e Shiva. Por essa razão, o seu nome é Keshava. Even Brahma, Shiva, Narada, Mesmo all Brahma, those Shiva, Narada, todos eles adoram aos pés de lótus de Krishna. and Krishna is the supreme personality of God. E Krishna é a suprema personalidade de Deus. All that E ele controla Brahma, Shiva, a Brahma, Shiva, Narada, Krishna es la suprema personalidad de a Dios, todos que eles. controla a Krishna controla a todos. Narada, Brahma, Shiva. not only one Brahma, not only one Não Shiva. somente um Brahma, não somente um Shiva, mas milhões de Brahmas, milhões e milhões de Shivas, todos eles prestam as suas reverências, seus Dandavat Pranams aos pés de lótus de Krishna. Todos rinden obediencia a los pies del loto del Señor Krishna. So for this regard, Brahma Samhita Por essa razão, explain this way. é explicado. And Eta Changsena, it's called Krishna's and
No. Brahma Samhita glorified this. No Brahma Samhita é glorificado. Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam Govindam Adi Gurusam Tamaham Bhajami. Govindam Adi Purus. Krishna is called Govinda Adipurusha. without beginning. En el Brahma Samhita, Krishna es llamado Adipurusha, que no tiene principio. So, Então, Adipurusha é aquele que não tem início. Gopis, they also As gopis, elas glorificam sobre Krishna. He is called Kesava. E por essa razão também ele é chamado de Krishna Keshava. es llamado de Keshava. Actually, Gopis, their mood is transcendental, that is called conjugal mood. E as gopis, elas estão nesse humor transcendental chamado de Gopis, they utter to Krishna, humor is de called amante. Kesava. Por que elas chamam a Krishna de Keshava? Utter Krishna, his name is Kesava. Kesava, Dos nomes de Krishna Kesava. é Keshava. Krishna is completely also controlled by Srimati Radhika. Isso porque Krishna, ele é completamente controlado por Srimati Radhika. Radhika, she also ordered to Krishna. E Srimati Radhika, ela também presta as honras a Krishna. Dirigida hacia Krishna. Hey Krishna, you also decorate my hairs. E ela diz: Ei Krishna, você, por favor, decore o meu cabelo. Coloque os adornos. Ordena a Krishna. Huh? La regla. Srimati Radhika peina a Krishna. Vamos. And Sí, matemática se deja peinar porque Disculpa, Srimati Radhika se deja peinar por Krishna. you understand? For this regard, Kesava Badhanati iti Kesava. That means Krishna himself and also decorates Srimati Radhika's hair with the flowers. Então, o próprio Krishna, ele decora o cabelo de Srimati Radhika com flores, adorna o cabelo dela com flores. Por essa razão, um dos nomes de Krishna é Keshava. So Krishna is called Dhir Lalit Nayak. Krishna, ele é também Der Lalit Por eso Krishna se llama Nayak. Dhir Lalitna. Who is Dhir Lalit Nayak? Quem é Der Lalit Nayak? Completely controlled Aquele que é by completamente controlado por sua consorte. Su consorte. And Srimati Radhika, she says, Srimati Radhika, ela diz: Ei Krishna, the altar in my feet. Then Krishna also doing this. De Krishna, o sea, Srimati Radhika le dice a Krishna, por favor, pon el lata en mis pies. Altar understand? ¿Entiende? That is called the one liquid red things. Then então Krishna Srimati also Radhika, ela pede a Krishna que decore Un líquido rojo que se pone os en seus los pies. pés. Srimati Radhika le pide a Krishna que por favor decore sus pies con ese líquido. Então, ele pega esse líquido avermelhado e decora o pé de Srimati Radhika. completely also go down his forehead. Srimati Radhika também, ela entra em Man, nessa ira transcendental. E quando isso acontece, Krishna, ele fica completamente entregue e ele se rende aos pés de lótus de Srimati Radhika. Por essa razão, His name is also called Kesava. o nome dele é também conhecido como Keshava. So gopis, they As also gopis, glorify. elas também glorificam Krishna is not an ordinary person. sobre Krishna. E que Krishna não é uma pessoa Krishna comum. no es una persona ordinaria. He is called Jagadishwar. He is the Ele é Jagadish, supreme controller of the o universe. controlador supremo de todo o universo. Controlador del universo. And for the Jagadishwar Goswami, Por essa razão, Jayadev Goswami, ele diz nessa canção: Jai Jagadisha Hare. And Kesavadrita Varaha Rupa. Keshavadrita Varaha Rupa. Kesavadrita Meena Sarira. Jai Jagadisha Hare. Kesavadrita Kurma Sarira. Jai Jagadisha Hare. Kesavadrita Varaha Sukara Rupa. Jai Jagadisha Hare. Es por esto que Yaya Goswami Pad glorifica al Señor de esta manera. That means Krishna is not an ordinary human being. Krishna is an Bhagavan. Porque Krishna não é uma pessoa comum, ele é Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Por essa razão, Shukadev Goswami Pad, ele explicou no Srimad Bhagavatam. Krishna's true Bhagavan is Swayam Bhagavan.
Y esto que Krishna, Krishna és tu, Bhagavan Swayam. Ele é Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Ram, Nishiva, Kalki, Varaha, they are called the incarnation. Ram, Nishrinha, Kalki, Varaha, todos eles são encarnações de Krishna. Son todas encarnaciones de Krishna. Understand? Ramadi Murtisu Palanyamena Tishtan Nanavataru Mukurod Bhavun Bhuvanesu Kintu Krishna Sangvavat Paramapumanajo Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajami. Brahmaji. Brahmaji, o Brahma de quatro cabeças, ele glorifica acerca de Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Glorificaba a Krishna, que es la suprema personalidad de Dios Bhagavan. And Krishna is called Sarva Avatari. He is the source of all E incarnations. Krishna ele é chamado de Sarva Avatari, a fonte de todas as encarnações. Rama, Nishrinha, Kalki, Varaha, todos eles são avatares, são encarnações. Baraja, son todas encarnaciones de Krishna. So now Jayadev Goswami, Então, Jayadev Goswami Pad, ele glorifica acerca Varaha Avatar. dessa encarnação, Varaha Avatar, También hace la glorificación de Krishna a encarnação de Vishnu, assim como um javali, um porco selvagem. Esse belíssimo kata é explicado no nosso Shastra. Srimad Bhagavata No explains. Srimad Bhagavatam também é explicado. Four sons, the son of Sanandana and son of Os quatro filhos de Brahma, Sanat Kumar, four Kumaras. Sanatana, Sanandana Brahmaji e is four Sanak sons. Kumaras. Brahmaji tenía 4 hijos, los 4 Kumaras. Sanat, Sanandan, Sanatan and Sanat Kumar. Four sons. 4 filhos de Brahmaji, eles aprenderam tudo com Brahmaji, os 4 Kumaras. Then after Brahmaji, Então eles perguntaram a Brahmaji: now we learn all Shastra. Pai, agora nós aprendemos todos os Shastras, todas as escrituras sagradas. Então qual é o nosso dever agora? Then Brahmaji he told, you have to enter in your household life, marriage life. Bom, agora vocês precisam entrar na vida de casado, Grihastha life. na vida de Eso Grihasta. se llama en sánscrito vida de Grihasta. If you not marry, how your generation will increase. Entonces, si no se casa, Pois, se você não casar, como é possível, então, que você tenha uma descendência, né, que você deixe filhos Your e generation que você perpetue a sua linhagem? usted no se casó, Não é possível se você não casar e não tiver filhos. So Brahmaji he told, Então, Brahmaji, all you should vocês todos devem se casar e entrar na vida de casado. Então, o nome deles eram Sanaka, Sanandana, Sanatana e Sanat Kumara. Então, eles perguntaram: Pai, nos diga, perguntaram a Brahmaji, nos diga qual vida é a melhor, a vida de Brahmachari, renunciada, Brahmachari, Grihasta, a vida de casado, Vanaprastha ou Sannyasi. Qual delas é a melhor? A vida de Sannyasi? A ordem renunciada? Sannyasi, ele se manifesta a partir da cabeça do Senhor Supremo. Sí, de la cabeza del Señor. Já a vida de Grihasta é muito difícil. Muy difícil. Understand? A vida doméstica ¿Es difícil o no? é difícil ou não? Vocês já experimentaram a vida de casado? Se você casar, então você vai compreender também como a vida de casado, a vida familiar é também muito difícil. Prahlad Maharaj, ele disse: a vida de casado é assim como um poço profundo, vazio e escuro e sem água. Es como un agua, no, como un pozo oscuro y profundo, seco, sin agua. This is true or wrong? ¿Es verdad o no? ¿Lo entienden?
You accept or not, but it's true. Lo pueden aceptar o no, pero sigue siendo... Quer você aceite ou não, mas isso é verdade. A vida doméstica, a vida familiar, ela é muito difícil. mantener. So for this, Por essa razão, Prahlad Maharaj, ele disse, life is as like deep, dark, waterless well. a vida familiar, ela é assim como um poço fundo, Es como un pozo muy profundo sem sin agua. One água who jumped e muito escuro. Aquele que pula nesse never poço come out escuro from that, nunca sairá Salta dele. desse pozo profundo nunca va a poder salir de ahí. huh? Not so easy. Não é tão No es fácil. fácil. Huh? Understand this? Long story, just I have to tell just briefly this. É uma história muito longa, então eu vou resumir. Because Maya is very powerful. Porque Maya, ela é muito poderosa, a energia ilusória. Octopus. Ela é assim como um polvo Octopus, no? Huh? que possui Okay, muitos, also there. Tiene And muchos brazos. Africa. muitos tentáculos. So now coming in this way, Brahmaji honestly Brahmaji, então ele disse, told, "Oh my sons, ó, meus filhos, para os 4 Kumaras, a vida familiar, ela é muito, muito perigosa. La vida del casado es bien difícil. so for Kumar, why did Então, you os 4 Kumaras, eles disseram, enter in household life? por que então você insiste conosco para que a gente entre na vida familiar, na vida de Grihasta? Então, Brahmaji, ele respondeu, If you not enter in the household life, se você não for para a vida de casado, então como a minha linhagem aumentará? Como a minha criação vai se multiplicar? because Brahmaji is Porque thinking, Brahmaji, I am the ele creator. pensa, eu sou o Criador. Pensando, yo soy el creador. But for Kumar, they told, no, father, Mas os 4 Kumaras, eles disseram, não, pai, nós não vamos entrar para a vida familiar, para a vida de you Grihasta. have to take sannyas and meditate to Brahma. And Nós Margin. Nosotros queremos tomar sannyasi e assim meditar em como nos fundir na refulgência do Brahman. Kumaras, Então os 4 Kumaras, left to Brahmaji, eles abandonaram Brahmaji came on place, e eles foram a um local and solitary place, and start to meditate e lá eles ficaram how to meditando merge in Brahma. com o objetivo de se fundir na refulgência do Brahman. Unirse o fundirse en Brahma. And if you merge in Brahma, Se você se fundir nessa refulgência do Brahman, isso é muito difícil que você consiga sair dessa refulgência. Brahma means is what? Brahma significa o It quê? is called effulgence, the body of Lord. É a refulgência do próprio corpo do Senhor Supremo. The effulgence, the body of Lord, that is called Brahma. Brahma representa el brillo del Señor. And if you once merge in Brahma, E se você se fundir com o Brahma, então é muito difícil de retornar. Salir de ahí. understand this? Compreende? So Brahmaji is thinking, Então, Brahmaji, ele pensou, os meus 4 filhos agora eles estão meditando em como se fundir no Brahma. Mis 4 hijos están pensando en cómo fundirse en Brahma. if they merge in Brahma, they will not come back. Se eles se fundirem no Brahman, então eles não conseguirão retornar. So for this reason, Por essa razão, Brahma, Brahma, o Brahma de 4 cabeças, pray to Lord, ele orou ao Senhor Vishnu. Entonces, Brahma de 4 cabezas oró al Señor Vishnu. hey Lord Vishnu, please protect my 4 sons. Ei, Senhor Vishnu, por favor, proteja os meus 4 filhos. When Brahma prayed to Lord Vishnu, then Vishnu sent very nice, beautiful sweet fragrance of Tulasi Makaranda, which offered in his lotus feet. Então, quando Brahma orou a Vishnu, Vishnu ele enviou uma fragrância muito perfumada diretamente Fragrance of Tulasi da Tulasi Makran, que havia sido oferecida aos pés de lótus do Senhor Vishnu. E esse aroma, essa fragrância da Tulasi é muito forte. sido ofrecida a los pies del loto del Señor. And that fragrance coming in that fragrance in the nostrils of 4 Kumaras. E essa fragrância que emanou da Tulasi entrou diretamente no nariz dos 4 Kumaras. De los Kumaras. That time 4 Kumaras, they gave up the meditation of Brahma. E então os 4 Kumaras, eles abandonaram essa meditação para se fundir no Brahman. Came very close to
Vaikuntha Dham. E eles foram Of Vaikuntha Dham. muito próximos ao portão de entrada de Vaikuntha-dham. Understand? Vaikuntha means Vigata, Kunta, Dharma, Rahita, iti Vaikuntha. Vaikuntha means that place. Vaikuntha significa aquele local Three activities, gunas. que está completamente além das 3 gunas de Maya, dos 3 modos No de Maya. Sattva, Rajas, Tama guna. Não tem Satya, Raja e Tamaguna. Vaikuntha. Vaikuntha means Vigata, É chamada Kunta, Vaikuntha. Dharma, Rahita, iti Vaikuntha. And Bhagavad Dham. that is Bhagavad called Dham. Hari Nirguna Saksat Purusha Prakriti Paraha. And Bhagavad Dham means is what? Bhagavad Dham significa That is o quê? the beyond of Maya's three gunas. Que está além das 3 gunas de Maya. Modo da ignorância, modo da paixão e modo da The bondade. door of Vaikuntha Dham. Então, os 4 Kumaras, eles chegaram na porta de Vaikuntha-dham. E naquele momento, In the door of Vaikuntha Dham, na porta de Vaikuntha-dham, they were sitting. havia Cuando llegaron a Vaikuntha, 2 seguranças, 2 porteiros ali cuidando do portão de Vaikuntha. O nome deles era Jai e Vijay. And Jai Vijay, they stopped. Jai e Vijay, então, ali eles impediram os 4 Kumaras Hey! e disseram a eles: Ei, para onde vocês vão? Huh? And four Kumaras, they are brahmachari, very powerful brahmachari. Os 4 Kumaras são brahmacharis muito poderosos, não são qualquer brahmachari. Radiance coming from their body. Muita refulgência, muito brilho emanava do corpo dos 4 Kumaras. Cloth also. E o corpo deles não era coberto com muito pano, com muita roupa. Os 4 Kumaras, eles pareciam assim como crianças de 5 anos, muito refulgentes e brilhantes, e com pouca roupa. ahí estaban desnudos. Ya, parecían personas de 5 años de edad y desnudos. Right? That four brahmacharis, they were powerful brahmacharis. Então, esses 4 brahmacharis, eles são muito poderosos. Understand? When Jai Vijay told, hey, where are you going? Cuando ya vinieron y Então, Jai Vijay disse a eles: Ei, para onde vocês vão? E os 4 Kumaras disse: They are very Vaikuntha. Para onde nós vamos? We are going to meet with Lord. Aqui é o portão de Vaikuntha. Então, nós estamos indo nos encontrar com o Senhor Vishnu. Jai Vijay told, no. Então, Jai Vijay, eles disseram: Não, vocês não têm autorização para entrar em Vaikuntha. no se les permite el ingreso a Vaikuntha. And then four Kumaras, why not? E os 4 Kumaras responderam: Por que não? ¿Por qué no? Understand? They are very powerful. Eles são muito poderosos. I mean, Lord Vishnu, E o Senhor Vishnu, he is so much opulence, his beautiful form. na sua belíssima forma e muito opulenta, He is called Bhagavan. ele é chamado de Bhagavan. Purna. He has 6 opulence. E ele tem 6 opulências, Bhagavan. Sangha Chakra Gada Padmadhari. Understand? Ele tem a massa concha, Tiene una concha, un a chakra sí, un loto, etc. Understand? You are e a lótus. completely well. Not E so much vocês? of your body. Vocês não têm muita roupa. Y ustedes están desnudos, ¿a dónde van? And like naked person. How possible go in to meet to it? Lord Vishnu. Então, como é possível que uma pessoa sem roupa vá se encontrar com o Senhor Vishnu? That time four Kumaras, they become very angry. Então, os 4 Kumaras, eles ficaram muito bravos por terem sido impedidos. Aquele que me impede, que nos impede de ter o darshan do Senhor, ele é chamado de demônio. Ele é assim como um demônio. Ele é demoníaco. Então, os 4 Kumaras, eles amaldiçoaram a Jai Vijay, esses porteiros de Vaikuntha, e disseram: Vocês terão que ir até o mundo material e se tornarão demônios no mundo material. Então, Jai Vijay, eles ficaram com medo nesse momento. E nesse momento, então, o próprio Senhor Vishnu, ele saiu de seu quarto. Then Lord Vishnu first specified to four Kumaras. E Primero el Señor assim, ele tranquilizou os 4 Kumaras. Lord Vishnu very humble. E de uma forma muito humilde, ele disse: Ei, 4 Kumaras,
This is not the offense of my servant Joy Vijay. This is the offense. This is my offense. Essa não é uma ofensa dos meus porteiros, Jai Vijay. Essa ofensa, ela é minha ofensa. Because my servants Joy Vijay, they stop to you. That means this is my offense. Porque os meus servos, Jai Vijay, eles impediram que vocês entrassem. Então, essa é a minha ofensa. You are very humble with Vejam como o Senhor é muito humilde. They become very sad. Então, depois que o Senhor Vishnu disse isso, os 4 Kumaras, eles ficaram muito envergonhados. Then Joy Vijay, they cried, oh, they gave 2 cars to us. And we had to go material world. Mas Jai Vijay, eles ficaram muito tristes, estavam chorando e disseram, agora teremos que ir ao mundo material, pois eles nos deram maldição, mas como poderemos aguentar, suportar a separação de você? Eles disseram a Vishnu, e o Senhor Vishnu disse, ei Jai Vijay, não se preocupem, Their desires. Actually, this is my desires. esse não é o desejo deles, dos 4 Kumaras, esse é o meu desejo. Lord Vishnu told, O Senhor Vishnu disse. E o Senhor Vishnu continuou, ei Jai Vijay, all kinds of mellows and from the heart of my devotees. eu saboreio diferentes tipos de doçuras I did not relish do coração dos meus devotos. how to wrestling with the devotees. Porém, eu não saboreei essa raça de brigar, de ter uma luta, uma disputa com os meus devotos. But in Vaikuntha Dham, Mas em I am Vaikuntha the Dham, supreme. Everybody gives eu sou honor to o me. Supremo. Todos prestam reverências, todos me prestam honra. Reverencias, me veneran. And so who will wrestling with me? Então, quem vai duelar comigo? You may wrestling with someone who will be same. É necessário que você duele com alguém que é do mesmo nível, né? do mesmo peso, do mesmo nível. A lion will be never and fight with a small mouse. Um leão, por exemplo, ele nunca poderá lutar contra um ratinho. Lion will be wrestling, but I will fight with whom? Com quem o leão lutará? Com um tigre, com um elefante, que são do mesmo nível que ele. Da mesma forma, o Senhor Vishnu, ele pensa, In my Vaikuntha Dham, I am the supreme Bhagavan. em Vaikuntha Dham, eu sou o Supremo Bhagavan. No one equal to me who will be higher than me. Ninguém é igual a mim. Quem é mais elevado do que eu? Karjakalan vidyate, natasamastu dikasya dissate, prasya suktir vividhavya swate, savaviki jnana bala kriyacho. The Shastra says, É dito no no Shastra. one equal to Lord, who will be higher than to Ninguém é igual ao Senhor. E quem poderá ser superior ao Senhor? ¿Quién va a ser superior al Señor? Understand? Natasya karya karanch karite, natasya karya karanch vidyate, natasya samakasya adhikasya vidyate. No one equal to Lord. Ninguém é igual ao Senhor. So who will? Who can higher than him? No one. Se ninguém é igual ao Senhor, quem poderá ser So who superior? will to wrestling with Lord? ¿Quién va a luchar con el Señor? Não No há one. Nadie. um rival à altura do Senhor, mas o Senhor pensa, eu preciso saborear This types of wrestling. esse tipo de duelo, esse tipo de raça. Yo tengo que realizar este tipo de raza, esta regla. But one day I noticed my two, Durkibar Jai and Vijay. E um dia eu percebi os meus 2 porteiros, Jai e And they Vijay, are very strong body. Que tenían e como eles são fortes. Maybe they can wrestling with me. Talvez eles possam My Vaikuntha duelar Dham, they comigo, will not wrestling with me. mas em Vaikuntha Dham eles não poderão duelar comigo, Because all they are thinking I am the supreme porque Bhagavan. todos pensam que eu sou o Bhagavan. soy el supremo Bhagavan. Jai Jagadisa Hare, Jai Jagadisa Hare. Hare Singh? Hare Bhagavad Prem. Bhagavad Arati. Hare Taruni. Jai Jagadisa Hare. Everybody glorify. Então todos glorificam Jai Jagadish Hare. Lord Vishnu, Jai Jagadisa Hare. Entonces todos toman sus lamparitas de ghee. Todos pegam uma lamparina de ghee e adoram ao Senhor Vishnu.
que hacen el arati a quando fazem a Dios. o Arati a Bhagavan, Arati, o papo se Arati. So these are these. Just I also explained this in Vaikuntha Dham. então, como eu expliquei em Vaikuntha Dham, Wrestling with me. não há ninguém que possa duelar comigo, disse o Senhor Vishnu. Então o Senhor Vishnu, ele pensou, Material world, Entonces el Señor Vishnu pensaba, si ellos se van, se eles forem ao mundo material e se tornarem demônios, they will wrestling with me. talvez então eles possam duelar comigo. My desire is coming. Então esse é o desejo do meu coração, esse é o meu desejo. God's desire is the best desire. O desejo do Senhor é o melhor desejo. A vontade do Senhor é a melhor vontade. So Lord Vishnu told, Então o Senhor Vishnu disse, desire coming. quando o meu desejo se manifesta, que os meus dois To material world, porteiros, Jai e Vijay, they will be also fight with me. que eles possam ir até o mundo material e assim se tornar demônios, e dessa forma eles poderão duelar comigo. formen en demonios y luchen contra mí. And for this regard, Por essa razão, because this type of desire coming, quando esse tipo de desejo potency. se manifestou no coração do Senhor, a potência do desejo do Senhor Supremo arranjou para que essa lila acontecesse com os 4 Kumaras. Four Kumaras, they did not give Na the verdade, os 4 Kumaras, eles não amaldiçoaram Jai Vijay. Essa foi a própria potência do Senhor No Supremo. vino de los Kumaras, sino que era la potencia del deseo del Señor. See himself manifested in the mouth of four Kumaras. El mismo se O manifestó en la próprio boca de Senhor se manifestou na boca dos 4 Kumaras. How possible four Kumaras give curse? Caso contrário, como seria possível que os 4 Kumaras dessem maldição a Jai Vijay? Curse, anger, and this is called Raiva, Tamaguna. Ah, porque la maldición es Tamaguna. maldição, tudo isso é Tamaguna. Vaikuntha Dham, I also explained. É o modo da ignorância. Mas em Vaikuntha Dham, como eu expliquei, não existe As ignorance. esse humor, esse modo da ignorância. No hay ningún Essa Tamaguna, que faz parte de Maya, das 3 gunas de Maya. Procure compreender essa filosofia. And when Jai Vijay, Quando Jai e Vijay, eles impediram os 4 Kumaras, and Krishna's desires potency, Lord's desires a potência do desejo de Krishna, see himself manifested. ela se manifestou na boca dos 4 Kumaras. Yaya y Vijaya detuvieron los 4 Kumaras, la potencia, el deseo del Señor hizo que el Señor se manifestara en la boca de los 4 Kumaras. And then they also give curse. E por essa razão eles amaldiçoaram a Jai e Vijay. Lord's desires is the best desires. O desejo do Senhor é sempre o melhor desejo. Es una maldición porque los deseos del Señor son los mejores tipos de deseos. Now, Lord Vishnu, he also pacified to Jai Vijay. O Senhor Vishnu, ele também tranquilizou a Jai e Vijay. Hey Jai Vijay, you will go to the material world and 3 births you will become demon and I will deliver to you. E ele disse, vocês, Jai e Vijay, vocês vão para o mundo material e por 3 nascimentos vocês serão demônios e depois disso eu vou libertar. Jai Vijay, first birth, they appeared in the form of Hiranyaksha and E no primeiro nascimento eles nasceram como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Yaya y Vijaya llegaron como Hiranyaksha y Hiranyakashipu. and that time Lord himself appeared in the form of Nishira E Bhagavan o and próprio Senhor Supremo, ele apareceu na forma de Nishrinhadeva e Varahadeva. Y Varahadev. And second birth, El segundo nacimiento. O segundo nascimento, same Jai Vijay appeared in o the mesmo form of Jai e Ravana Vijay, and Kumbhakarna. eles apareceram assim como Ravana e Kumbhakarna. Fueron Ravana y Kumbhakarna. And Lord Ramchandra E o Senhor Ramachandra appeared in the form of Vishnu appeared in the form of e o Senhor Vishnu, ele apareceu na forma do Senhor Ramachandra. and then third that is called Dapar Yuga. Em Dwapara Yuga, Then Sisupal Datta Bhakta Y appeared. en Dwapar Yuga aparecieron como Shishupala y Dantavakta. And same Krishna apareceu appeared. Shishupal e And Dantavakta. he also killed E Krishna apareceu Sisupal Datta Bhakta in this. e matou a Shishupal e Dantavakta. So now coming actual today is called Então hoje Mahadev incarnation. é o aparecimento de Varahadeva, dessa encarnação como um javali, como um porco selvagem. No início da criação em Satya Yuga, no início do universo,
So now coming in this way, Hiranyaksha, Então, e continuando, Hiranyaksha, he got a benediction from Lord Shiva. ele recebeu uma bênção do Senhor He is Shiva. very powerful. Era muy poderoso. E ele é um guerreiro muito poderoso. Desafiaba a todos. And first he came to Indra. Primero Ele desafiava a todos. Primeiramente, ele foi até He Indra. also fight against me. E ele disse a Indra: Ei, Indra, você venha lutar comigo. Então, Indra, de forma muito humilde, respondeu: I cannot, and to defeat this demon. Não, eu não vou lutar contra você, pois eu não poderei derrotá-lo. Hiranyaksha, I cannot defeat you. But this is very clever told. Oh, Hiranyaksha, and you are very great. Então, Indra disse: Vishnu. Entonces, Indra Hiranyaksha, você é muito grandioso. Primeiramente, derrote a Vishnu. vas y desafías a Vishnu. Then you come in front of me. Y luego E depois disso, você pode vir aqui em frente, na minha frente. You have to fight with the same Primeiramente, você precisa pelear con alguien duelar com alguém que está no mesmo nível que você. level person. Aquele que não está no mesmo nível, você não poderá lutar, duelar contra ele. con alguien que no esté a tu nivel. Friendship and also what is called enemies. We should be same level. Uno no puede Tanto pelear amigos ser quanto amigo de alguien que inimigos devem ser no mesmo nível, compreende? Eh? This is very important. Isso é muito importante. es muy importante. So for this reason, Indra very humble he told. Por essa razão, Indra, de forma muito humilde, disse: Ei, Hiranyaksha, você é muito grandioso e eu sou muito pequeno. Como é possível que eu lute, que eu duele contra você? Grande a Hiranyaksha, ¿cómo voy a poder pelear contigo? Tú eres muy poderoso, muy grande, yo soy pequeño. Then Hiranyaksha asked, Então Hiranyaksha perguntou: who is my same level person I can fight with him? Entonces Hiranyaksha Quem é aquele que está no mesmo nível que eu? Assim eu poderei lutar com ele. Then Hiranyaksha he told. Hiranyaksha então disse: Vishnu, Indra he told. Então "You Indra fight disse: against Vishnu." Você deve lutar contra Vishnu. pelear contra Vishnu. Vishnu? Where is he? Where is the address? ¿Cuál es la E dirección de Vishnu, onde ele está? Qual o seu endereço? Onde ele mora? Onde ele fica? ¿Dónde se está quedando? Then Indra told Bhakmati Vishnu, he lives everywhere. E He just said. Indra le dice, Vishnu vive en todo. Indra respondeu que Vishnu No address. está em todo local. Dirección. Então ele não tem um endereço? Não, respondeu Indra. Então como eu poderei lutar, duelar contra ele? Time Indra he told. Então Indra disse: En ese minuto, Lord Vishnu is very near this person that is called Prithvi Devi, Daritri Devi. entonces, Indra le tem dijo, alguém que é muito próxima e querida de Vishnu, que é Prithvi Devi. If you disturb to Prithvi Devi and kidnap Prithvi Devi, then Lord Vishnu appear and then you can fight with him. Se você perturbar Prithvi Devi ou sequestrar a Prithvi Devi, que é tão querida e estimada do Senhor Vishnu, o Senhor Vishnu aparecerá. This is a good idea. Então Hiranyaksha, ele pensou: é uma excelente ideia. Try to understand Procure compreender qual o significado Hiranyaksha and Hiranyakasipu. de Hiranyaksha e Hiranyakashipu. de Hiranyaksha y Hiranyakashipu. And try to learn the same or the meaning of Hiranyaksha and Hiranyakasipu. Procure compreender o significado de Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Hiranya significa ouro. Hiranya significa la mitad. Oxy means El oro. Oxy means eyes. Okshipu significa Akshaya significa olhos, ou seja, gold. os olhos que vão sempre buscar o ouro. Understand? Compreendem? que está buscando el oro. That is called the personification of Hiranyaksha. E essa pessoa que busca o ouro com os olhos é a personificação de Hiranyaksha. E Hiranyakashipu, means gold. Hiranya significa ouro. Hiranyakashipu. Or Kashipu means soft bed. E Kashipu significa uma cama bem macia. También significa oro y cama suave. One who likes gold and soft bed Aquele que deita no ouro e numa cama muito macia, to enjoy the sense gratification. para poder gratificar os sentidos e desfrutar dessa gratificação dos sentidos. E essa pessoa, ela é Hiranyakashipu. Hiranyakashipu. Understand? ¿Me entienden? Compreende o significado? Don't sleep on that. Very soft bed. Aquele que dorme numa cama muito macia.
Hiranyakashipu. Kashipu. She's saying she is Hiranyakashipu, but she likes to sleep in a soft bed. Not too much soft. A devota diz que ela é Hiranyakashipu porque ela gosta de dormir numa cama macia. A Gurudeva diz que não pode ser muito macia. Porque se for muito macia, então é chamado Hiranyakashipu. This is the literature meaning. Esse é o significado literal de Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Porque o nome deles é Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, porque uno se llama Hiranyaksha y Hiranyakashipu. Understand? Compreenderam? Então, ouro Also very basic e cama. significance of enjoying the sense gratification. O que significa isso? Significa o desfrute, a gratificação dos sentidos. You understand? Compreenderam? The process of Esse é o processo. what is the Por essa literal razão, meaning of Hiranyaksha esse é o significado de Hiranyaksha e El Hiranyakashipu. significado de Hiranyaksha y Hiranyakashipu. So Asur means is that Então, those are Asur always significa absorbed to enjoy o quê? the Aquele que está sempre absorto na gratificação dos sentidos, em desfrutar da gratificação dos Asur sentidos. means that he is the supreme. Asur significa o quê? Aquele que é supremo. They don't believe about God. Eles não creem em Those Deus. who are not believe about Aqueles que não God, creem em Deus, they are called Asura. eles são chamados de Asuras. Asuras. Right? Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, No Srimad Bhagavad Gita Padma Purana e no Padma Purana é explicado. Asura evacha Vishwabhakta bhavet daiva Asuri tat vipajya. Those are devotee of Lord Aqueles que são devotos do Senhor Vishnu, Devata. eles são chamados Opposite devotas. Devata, they are called Asura. E o oposto é chamado de Asuras, os demônios. Que aquellos que están absortos en Vishnu son devatas. Right? Y los que no asuran. Asura, they are always nature is called to destroy everything. That is Tamaguna. Qual a natureza dos Asuras, dos demônios? É a destruição, destruir a tudo. I am the supreme. Eles pensam, eu sou o Supremo. Allah, Hiranyaksha, Assim como Hiranyaksha e Hiranyakashipu, eles pensam, eu sou o Bhagavan. Piensas Hiranyaksha, Hiranyakashipu, yo soy el Bhagavan. Ravan Kumbhakarna. Ravana e Kumbhakarna, That is, I am Bhagavan. eles pensam, eu sou o Bhagavan. Kumbhakarna también piensa lo mismo. Sisupal Dantavakra. The same. Shishupal Dantavakra, também o mesmo pensamento, a mesma mentalidade. For this regard, their name in the list of demons. Por essa razão, o nome deles está na lista dos demônios. You understand? So Shastra says this. Então é dito no Shastra. Okay, Osmin Daiva Asura Evacha Vishnu Bhakta Bhavet Daiva Asuristad Vipajaya. So now coming in this study. Hiranyaksha. He kidnapped Prithvi Devi. Entonces, de esta manera, Então, Hiranyaksha, ele sequestrou a Prithvi Devi. Então, Brahmaji e todos os devatas, eles oraram ao Senhor Vishnu. Los devatas, sí, todos los devatas rezaron al Señor Vishnu. Now the creation completely what? Going to destroy. Agora, a criação será completamente destruída. Then Brahmaji thinking what to do now. E Brahmaji pensou o que fazer agora. Once early in the morning, E pela manhã, muito cedo, Brahmaji he sit on his asanam Brahmaji ele estava sentado no seu asana. Su asana. É. and start to meditate. E ele começou a meditar. In the meantime, on something coming from his nose. Enquanto isso, algo começou a sair do seu nariz. The size of small mustard seed. Algo muito pequeno, assim como uma semente de mostarda. That mustard seed very quickly manifests big and gigantic form of bulls. E aquela pequena semente de mostarda muito rapidamente começou a crescer e se manifestar assim como uma forma gigante de um porco selvagem, de um javali. Porque um javali se manifestou diretamente do nariz de Brahmaji. Every living entity Todas as entidades vivas, qualification. elas possuem uma qualificação. So the pig, Então, o porco, o javali, very easy to take the smell. qual é a qualificação do javali? Los jabalíes, ellos tienen un muy Ele buen tem olfato. um olfato, um faro muito Smell, gandha. Entonces, aguçado. podrían olfatear a Prithvi Devi. Então, assim ele poderia encontrar Prithvi Devi. Claro, porque pueden olfatear los 5 elementos. That is called earth,
E pelos 5 elementos, terra, ar, fogo, éter. water, and água ether. e éter ou espaço. And also that is called that is the thing that is called smell. Gandha. Él podía olfatear estos elementos. E o javali, ele poderia, La tierra, claro, en la tierra están contenidos estos 5 elementos. And in our body, and facilmente acessar a terra, e a terra ela é composta desses 5 elementos. Claro, y de estos 5 elementos la tierra huele. in our body, and understand, most of these are earth area. No nosso corpo, a maior parte, ele é composto de terra. Your body smell coming. Por isso que vem um cheiro do nosso corpo. Nosso corpo emana um odor. Claro, el cuerpo humano está compuesto también por crema, entonces huele. Understand? Your body, the smell. Claro. Se você pegar assim a sua mão, seu corpo e cheirar, você vai ver que emana um odor. Right? So now coming in this way. So Prithvi Devi, Então- physical day, earth. So the smell is there. Prithvi Devi, ela é a própria terra. Tiene olor. Por isso, ela tinha um odor. Pig has one qualification, they're very easy to take the smell. Claro, y una de las E o calificaciones porco selvagem, o javali, ele tem uma qualificação, que ele tem um olfato muito apurado, muito aguçado. Então, por essa razão, o Senhor Vishnu, ele se manifestou na forma de um javali, de um porco selvagem. Many people are saying, why Lord manifested? Muitas pessoas perguntam, in form of pig, why not others? por que o Senhor Vishnu se manifestou assim como um porco selvagem? Por que não outra forma? Hiranyaksha, he kidnapped the Prithvi Devi and put the Prithvi Devi under the water. Hiranyaksha, ele sequestrou a Prithvi Devi e ele a colocou no fundo do oceano, embaixo da água. This is Lokalila, Lokavatulila Kaivalam. And Lord thinking, where is Prithvi Devi? How will you know? Entonces, ¿cómo va a saber el Señor dónde está? Então, de acordo com essa lila, como saber onde está He manifested Prithvi Devi? Por essa razão, form of pig. o Senhor Vishnu, ele se manifestou nessa forma de um javali selvagem, de um porco selvagem, This very strong power to smell power. com esse olfato muito apurado. Olfateo. Then the Lord Bhagavan Bahadev, he jumped under the water of the ocean. E assim, Varahadeva, ele pulou dentro do oceano. And then he took Prithvi Devi on his tusk. Y tomó a Prithvi Devi en sus colmillos. E assim ele mergulhou e recuperou Prithvi Devi e a trouxe de volta. Taking rest. Entonces, en ese minuto, Hiranyaksha está descansando. When Lord Vishnu Enquanto isso, Hiranyaksha, ele estava descansando. E quando sound comes, Entonces, el o Senhor Vishnu, ele se manifestou nessa forma de Varahadeva, sumergirse en el océano, então um som muito alto ecoou. Hiranyaksha, he wake up. E então nesse momento Hiranyaksha acordou Dijo, e ele disse: "Ei, quem é você? Why did you take Prithvi Devi? E por que você pegou Prithvi Devi? Você é um ladrão?" That time Lord Barahadev Bhagavan, he told, I am thief or you are thief? Então o Senhor Varahadeva Bhagavan, ele disse: "Sim, eu sou um ladrão, você é um ladrão. No, you have to fight with me. E agora você terá que duelar comigo." That time Lord Barahadev Então o Senhor Varahadeva, wait couple seconds. Entonces, señor ele disse: Barahadev le dijo, "Ok, espere um pouquinho." And then Lord Barahadev, he took Prithvi Devi, again established and Brahmanda. E então ele levou Prithvi Devi e reestabeleceu em Brahmanda. a Prithvi Devi a otro lugar y estableció la tierra. And that time when Lord Barahadev, he took Prithvi Devi on his tusk. Entonces, el señor E Barahadev quando llevó a Prithvi Devi o Senhor Varahadeva, ele levou Prithvi Devi na sua presa, And he took Prithvi Devi on his tusk. entonces, That's el señor glorification. Yayadev Goswami Pad Jayadev Goswami Pad, ele glorifica como Varahadeva levou Prithvi Devi na sua presa, nas suas presas. Sasini kalanka kale varani magna kesavadhita sukara rupa jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare. When Lord Varahati Bhagavan, he lifted
And the Giriraj, what is called? Prithvi Devi on his tusk. That time, Baladev's tusk look like very nice, beautiful, and white, white moon. Quando o Senhor Varahadeva levantou Prithvi Devi nas suas presas, as suas presas elas estavam assim brilhantes e pareciam uma lua crescente. E Prithvi Devi, What is called? Small pot in there. Spot, you know? ela somente uma pequena mancha naquela lua crescente que eram as presas de Varaha Avatar, Varahadeva. So now Isso é muito belo, é explicado muito belamente. Lord Bahadur Bhagavan Então o Senhor Varahadeva Bhagavan, ele duelou Hiranyaksha. Hiranyaksha. contra Hiranyaksha. Una vez sucedió esto, el señor Barahadev luchó contra Hiranyaksha. Srimad Bhagavatam Sukadev Goswami. No Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Padre, ele glorifica acerca desse kata. That is called third canto. No terceiro canto, Bhagavan, how he Varahadeva Bhagavan, como ele duelou contra Hiranyaksha. Entonces el Sukadev Goswami Pad glorificó esta lucha de Barahadev contra Hiranyaksha en el tercer canto del Srimad Bhagavatam. And very nice. In this way, Lord Barahadev Bhagavan, he also relished and Virras with Hiranyaksha. Dessa forma, una raza de pelear, así Entonces de esta manera se manifestó el ras o la actividad, el pasatiempo de la lucha. se manifestou esse passatempo de duelo Entonces en el Com- tercer canto está com o Senhor Vishnu e Hiranyaksha. He relishes. E assim o Senhor, ele pôde saborear essa raça de duelo, esse passatempo de luta. E finalmente, Bhagavan, Varahadeva Bhagavan, Hiranyaksha. ele matou a Hiranyaksha. Bhagavan mata, asesina a Hiranyaksha. Then when Hiranyaksha left his body, Cuando then his brother Hiranyakashipu became very angry. Mas quando Hiranyaksha abandonou o corpo, o seu irmão Hiranyakashipu ficou muito bravo. That time Hiranyakashipu is thinking, I will have to kill Vishnu. E naquele momento, Hiranyakashipu ele pensou, eu devo matar a Vishnu, mas como matar a Vishnu? Por essa razão, Hiranyakashipu ele realizou duras austeridades a Brahmaji But that is called and immortality. Entonces, para eso, se tornar Hiranyakashipu inmortal. comenzó a hacer austeridades al señor Brahma para lograr la inmortalidad y matar a Vishnu. And that katha also explained Nrsimha or Hiranyakashipu katha. E então, a partir daí é explicado Nishrinha Avatar e o Harikata de Hiranyakashipu. Que es el tratado de Hiranyakashipu y Nrsimha. But this Varaha avatar, there are many also yugas Mas esse Varaha of Brahmaji. Avatar também acontece em diferentes yugas, diferentes kalpas e diferentes passatempos. Entonces, yuga, en los lilas de Brahmaji se va manifestando de esta forma. And especially if you go to Navadvip Dham, there is one place is called Kolodvip. ¿Brindaban? Si van a Nueva Diptam, hay un lugar muy especial que se llama Koladwip. Tem um local em Navadvipdam chamado Koladvip. Navadvip. Navadvip significa 9 islas. Navadvip significa Kolodvip. Y una 9 ilhas, e uma delas é Kol Koladvip. means is what? Kol significa o quê? Kol means that is called pig, suka. É o termo em en sânscrito para sánscrito, que porco. significa cerdo. So why that place is called Kolodvip? Então, por que esse local é chamado de Koladvip? There was one Brahmana Uma vez havia um Brahmana, who worshipped Varahadev Bhagavan. e esse Brahmana adorava a Varahadeva Bhagavan, Lakshmi Varaha. Lakshmi Varaha. Many years he worshipped Lakshmi Varaha. E por muitos anos ele adorou a Lakshmi Varaha. Then Lord Varahadev very pleased with that Brahmana. E o Senhor Varahadeva ficou muito satisfeito com esse Brahmana. E ele disse, ei Brahmana, nessa Kali In Yuga, the form of Sachinandani eu Gaura. aparecerei na forma de Satinandana Gaura Hari. Estoy muy complacida contigo, en este Kali Yuga voy a tomar la forma de Sachinandana Gaura Hari. This Navadvip Dham is my eternal Dham, Nitya Dham. E aqui, esse local, Navadvip Dham, será o meu Dham In eterno. Navadvip Dham, if anybody will come,
E se alguém vier em Navadvip Dham, essa pessoa estará Si alguien viene a liberta de todos os tipos de ofensas aparadas. Ningún tipo de ofensa. And if you go to Vrindavan Dham, Si van a if you Vrindavan, offense aparad Vrindavan, you cannot enter in Vrindavan Dham. Se você for para Vrindavan Dham, mas você tiver ofensas aparadas, então você não poderá entrar em Vrindavan Dham. They are living in Vrindavan Dham. Mas talvez você diga, muitas pessoas vivem em Vrindavan Dham. Na verdade, Living in Vrindavan Dham. pero realmente as pessoas não estão vivendo em Vrindavan Dham. el Porque em Vrindavan Dham tem o Vrindavana transcendental. The net of Maya. Porque em Vrindavana tem também a rede de Maya. lo que uno ve es el Vrindavan de Maya, cubierto por Maya. Understand this? People are thinking I am staying in Vrindavan Dham. La gente As pessoas pensam, eu estou ficando em Vrindavana Dham. On the net of Maya. Porém, elas estão ficando sob as redes de Maya. One completely surrendered to the feet of Guru and Krishna. aquel que Aquele que completamente se rende aos pés de lótus de Guru e Krishna Given to Radha and Krishna. e se rende ao casal divino Radha e Krishna, The Maya will disappear. Then you can see the transcendental Vrindavan. então essa rede de Maya poderá desaparecer e você ver a Vrindavan transcendental. But if you see the transcendental Vrindavan Dham, first you go to Navadvip Dham, Gaura Dham. Mas para ver a Vrindavan transcendental, primeiramente é necessário ir para Navadvip Dham, Gaura Dham. Sem a misericórdia de Gaura Dham, Navadvip Dham, ninguém poderá entrar em Vrindavana Dham. tener la entrada Vrindavan Dham. Aradhito Navavanam Vrindavanaste, Naradhito Navavanam Vrindavana eva dure, Aradhito Dijasuta Brijanagaraste, Naradhito Dijasuta Nataveha Krishna, Aradhito Navavanam, one who worships Navadvip Dham, he is qualified to enter in Vrindavan. Aquele que adora a Navadvip Dham, ele é qualificado para entrar em Vrindavana Dham. Aradhito Dijasuta, one who worships Sajanandan Gaur Hari, he can to serve to Krishna with the beloved of the gopis. Aquele que adora a Satinandana Gaura Hari, ele pode servir a Krishna, que é o amado das gopis. Aradhito Navavanam, one who not serve Vrindavan Dham, Navadvip Dham, they are not able to enter in Vrindavan. Aquele que não serve a Navadvip Dham não poderá entrar em Vrindavana Dham. One who not worships Sajanandan Gaur Hari, they will be never serve to Krishna who is the beloved of the gopis. E aquele que não adora a Satinandana Gaura Hari, ele não pode servir a Krishna, que é o amado das gopis. So that means the conclusion is that Então, qual é a conclusão? Primeiramente, é necessário adorar a Navadvip Dham e Satinandana Gaura Hari. Understand? Esa es la conclusión, ¿la entienden? So people are thinking I am going to Vrindavan. As pessoas pensam, eu vou a Vrindavan, Actually, they cannot see transcendental Vrindavan. mas elas não poderão ver a Vrindavan transcendental. Enter in Vrindavan Dham. First you go Navadvip Dham, Gaura Dham. Se você quiser ir a Vrindavan, primeiramente vá a Navadvip Dham, Gaura Dham, Completely surrender to the seat of Sachidananda Gaura. e completamente se renda aos pés de Satinandana Gaura Hari. Em Gaura Dham, primeiramente se abrigue Those who are very near the of Sachidananda Gaura. Entonces, primero hay que tomar nos pés daqueles que são muito próximos de Satinandana Gaura Hari. Rasar nave Shetarange Jivaduve Sirada Madhava Antaranga. And Gaura Prema Rasana. First is submerged in the Primeiro, of Sachidananda Gaura. é necessário submergir no amor divino de Satinandana Gaura Hari. Then you will be qualified to very near this of Radha and Krishna. E assim você estará qualificado para servir a Radha e Do Krishna. not dishonor those who are the person of Sachidananda Gaura. Entonces nunca dejen de respetar a la persona de Sachidananda Gaura. Então nunca desonrem a Satinandana Gaura Hari. Milhões e milhões de nascimentos, se você realizar bhajana e sadhana, mas não se abrigar aos pés de Satinandana Gaura Hari, Near this and dearest person.
e aos seus, aí aqueles que são próximos e estimados a ele, você nunca poderá entrar em Vrindavana Dham. Haciendo Vaya Nisan, pero si uno no adora Satchidananda Gaura Hari, no va a poder entrar a Vrindavan. Gaurajan, first you take shelter of lotus feet of very near days of Satchidananda Gaura. Primeiramente, se abrigue naqueles que são muito próximos e estimados de Satchidananda Gaura Hari. Understand? Never criticize the person, those who are very near of Satchidananda Gaura Hari. Nunca critique aqueles que são próximos a Satchidananda Gaura Hari. Or if you surrender to lotus feet of Satchidananda Gaura Hari and his near days, very easy to enter in Vrindavan. E se você se render a Satchidananda Gaura Hari, é muito fácil de entrar em Vrindavana Dham. Muy fácil entrar a Vrindavan. So very carefully, never criticize Navadvipvasi, those who are the residents of Nunca critique aqueles que são Navadvipvasis, os residentes de Navadvip. Los Navadvip Vasis, aquellos que viven en Navadvip. just a little bit shelter of lotus feet of Navadvip Dham and Navadvipvasi. Si toman refugio, Pouco que você se abrigue em Navadvip Dham, em Navadvip Vasis, Chandra will destroy all your offenses. Gaura Chandra, ele destruirá todas as suas ofensas, porque Satchidananda Gaura Hari e o seu Dham é chamado de munificente e magnânimo. es algo magnífico y magnificente. Especially Navadvip Dham. one Especialmente em Navadvip Dham, um local Navadvip. chamado Kola Dweep, That is called Aparad Bhanjan Pitasthan. En Navadvip Dham hay un lugar llamado Koladvip. That is called Kolodvip. Kolodvip means where the Brahmana he worshipped this Varahadev, Lakshmi Varaha. e Kola Dweep é esse local onde o Brahmana adorou a Varaha Se llama Deva. así porque ahí había un brahmana que adoraba a Varahadev. And Gurudev manifested a very nice, beautiful temple in there. E Gurudeva também ele manifestou um belíssimo Keshavji, templo Gaudiyama. chamado Shri Shri Keshavadi Gaudiya Mat. Tenemos ahí que se llama Shri Keshavji Gaudiya Mat. All you invited. E Everybody todos come. vocês estão convidados para vir para o Navadvip Dham Parikrama. El Parikrama de Navadvip. All your offenses. E todas as ofensas serão destruídas somente por vir em Navadvip Dham Gauradam. Por favor, vengan a Navadvip Dham Gauradam. Understand? But even glorified. Kuladvip Dham, Navadvip Dham. Just you go, if you say, I cannot, what is called? I cannot walk, parikrama. Mesmo que você não puder caminhar e fazer o parikrama, não tem problema. Navadvip Dham. Somente por vir em Navadvip Dham, em Koladvip Dham, e ficar lá e prestar reverências, então automaticamente todas as suas ofensas são removidas. De repente ustedes pueden decir, oh, no puedo caminar, entonces solamente se pueden quedar y rendir sus respetos a Navadvip Dham, a Koladvip Dham, y todas sus ofensas van a desaparecer. Just to lay down and sleep. Mesmo que você vá até lá para deitar e dormir, o Senhor ele vai pensar, ele está fazendo pranamas para mim. Me está rindiendo pranams. Gauradham, very powerful dham. Gauradam é muito poderoso. Krishnanam Krishnadham kare aparadhir vichar nam leile aparadhir nahay vikar gaur nityanandir nahi kare sab vichar nam leile prem den payasrudhar nitai gaur premanand. You understand? Krishnanam Compreende. kare aparadhir vichar. If you chant Krishnanam, Se você cantar o nome de Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You have to consider 10 offenses of the Holy Name. é necessário considerar as 10 ofensas ao cantar seus nomes. Tener en cuenta que existen 10 tipos de ofensas. Ar Gaur Nityananda nahi eso vichar. There are no any consideration, nothing of chanting
the holy names of Gaura Nityananda. Agora, para Gaura Nityananda, não há nenhuma ofensa a ser considerada para o cantar desse Pero si nome. ustedes cantan los nombres de Gaura Nityananda, no hay que tener ese cuidado con las 10 ofensas. Just to chant Gaur, Gaur, Nitai, Nitai. Você somente precisa cantar Gaura, 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 Nitai, 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 e automaticamente o prema se manifestará em seu coração. Understand? Compreende? In this verse is it. Então esse verso diz: Krishnanam kare, Krishnanam Krishnadham kare, aparadhir vichar, nam laile aparadhir na hai dikar. Billions bars you chant holy names, but if you not consider 10 offensive holy names, prem will be not manifest to you. por milhões e milhões de nascimentos, se você cantar os santos nomes, porém, se você não considerar as 10 ofensas ao cantar os santos nomes, o prema nunca se manifestará em seu coração. Mas se você for para Navadvip Dham e Gaura Dham, Just to chant Gaura, 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 Gaura. somente por cantar, then Krishna Prem will manifest to you. Entonces ustedes então cantan el o prema. Krishna prema se manifestará em seu coração. I am Sri Por que eu estou falando isso? Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested in front of that Brahmana who worshipped Varahadi Bhagavan. Porque o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele se manifestou para aquele Brahmana que estava adorando a Varahadeva. Sí, se manifestó frente al brahmana que estaba en Koladvip adorando a Varahadeva. Hey Brahmana, many years you worshipped my incarnation Varahadi. That's called. E ele disse: Ei Brahmana, por muitos anos você adorou a minha encarnação como Varahadeva. Mi forma Varahadeva. So now this Kali Yuga has come. Entonces ahora E agora essa era de Kali chegou. In my incarnation of Gaura Avatar. E em breve eu vou vir na minha encarnação como Gaura Avatar. Gaura. entonces mi encarnación en Gaura Avatar. Then I will give prem to everyone. E na minha encarnação como Gaura Avatar, eu vou distribuir o prema a todos. Por essa razão, That place is called Aparad Bhanjan Tirasthal. esse local é chamado Entonces el lugar se va a llamar Aparad. Bhanjan means to destroy all Aparada Vanya, aquele que destrói a todas as ofensas. kingdom. So everybody come Então todos venham and Navadvip Dham. para Navadvip Dham Gauradam. Gauradam. Bhaktivinoda Thakur sang this song. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele canta essa canção. Escribió esta canción. Ave Gaura Bhani Suradhani Tate Haradhe Krishna Hare Ave Gaura Bhani Suradhani Tate Haradhe Krishna Hare Hare Kaliya Beravo Sukha Chari Kaliya Beravo Sukha Chari Nanalata Toru Thale Nanalata Toru Thale Kapacha Virete Magia Khaiva Vibhasada Sati Jala Koline Varagoti Diva Koi Krishna Kola Amavasi Jane Pranati Koriya Magiva Kripadane Vaishnava Charane Variya Madhu Tabe Gura Raja Jane Vedana Dekiva Vaibhava Raja Vayasarupa Suri Vedayane Just to go Navadvip Dham. And
surrender to Sachinandan Gaur Hari. Si van a Navadvip Dham, Somente por ir em Navadvip Dham e se render a Satinandana Gaura Hari, automaticamente seu Radha Prema se manifestará em seu coração. estar en su corazón. Jatha Jatha Gaura Padara Vinde Vinde Bhuvat Kita Punna Punya Tata Tata Sarpi Yadi Akasmat Radha Padambuja Subhambudasi. Just to surrender Sachinandana Gauri and his Gaur Dham. Somente se renda a Satinandana Gaura Hari e seu Gaura Dham. Then automatically Radha Prema will manifest. E automaticamente o seu Radha Prema se manifestará em seu coração. No need to do any hard austerity. Não é necessário realizar nenhuma austeridade. Just to surrender Sachinandana. Somente se renda a Satinandana Gaura Hari. Understand? Just chant. Somente cante. Gaura, 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 Vou contar algo muito confidencial. And all the offenders of Brijadham, Todos los ofensores de Brajadam they came in Navadvip. Todos os ofensores de Vrajadam, eles foram a Navadvip Dham e realizaram duras austeridades a Satinandana Gaura Hari, All the offenses, e todas as ofensas foram destruídas, that's the example of Brahmaji. como o exemplo de Brahmaji. In Braj, Em Braj, Brahmaji, he stole Krishna's cowboys and Brahmaji, cows. ele roubou os bezerros e os vaqueirinhos de Krishna. los vaqueritos amigos de Krishna y las vacas. Then Brahmaji, he realized, oh, E Brahmaji, então, ele percebeu, eu sou um ofensor. Se cuenta, soy un aparado y un ofensor. then Brahmaji, he came in Navadvip Então ele foi a Navadvip Dham and performed hard austerity, bhajan and sadhana. e realizou duras austeridades e fez bhajana e sadhana. Krishna manifested in front of Brahmaji. E Krishna se manifestou na frente de Brahmaji e disse: Ei Brahmaji, Dham is done ei Brahmaji, essa Navadvip Dham não é diferente de Vrindavana. A Vrindavan Dham. but this Navadvip Dham one speciality here. Mas em Navadvip Dham há uma especialidade. Particularidad. Anybody will come in Navadvip Dham, Se alguém vier em Navadvip Dham, offense, it will be todas as ofensas dessa pessoa automaticamente são destruídas. Então Brahmaji, he came in Navadvip Dham. ele foi para Navadvip Dham e realizou duras austeridades. And Krishna manifested in the form of Sachinandana Gaur Hari. E Krishna se manifestou na forma de Satinandana Gaura Hari. Sachinandana Gaur Hari. E ele recebeu o darshan da sua forma de Satinandana Gaura Hari. How will I serve to you? Então Brahmaji disse: Como eu poderei servi-lo? ¿Cómo te voy a servir? That time Sachinandana Gaur Hari told, E Satinandana Gaura Hari disse: Na minha I will be the form of Sachinandana Gaur Hari and era de Kali, eu virei como Satinandana Gaura Hari e pregarei o Nama Sankirtanam. La Gaura Hari y voy a predicar el Santo Nombre. so you assist my preaching, Nam Sankirtan. Então você poderá me auxiliar na minha pregação do Nama Sankirtanam, cantar os santos nomes. E Brahmaji disse: And O Prabhu, give me one blessing to me. Ó Prabhu, me dê uma bênção. Por favor, Prabhu, dame una bendición. I will take birth in low caste family Eu nascerei numa família de classe baixa. Familia de baja clase. and very humble. I serve your lotus feet. E de uma forma muito humilde, eu servirei os seus pés de lótus. Então, por essa razão, Brahmaji, ele apareceu And in Navadvip em Dham, Navadvip Dham that is called Haridas na forma de Haridas Thakur. E ele nasceu Mohammedan family. numa família de classe baixa. Y se manifestó en el mundo material en la forma de Haridas Thakur en una familia de musulmanes. And Lord Chaitanya Mahaprabhu gave Uma família de classe baixa muçulmana. Haridas. E Entonces, señor Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu lhe deu o nome de Brahma Haridas. Chant Haridas Thakur. Então, se você cantar Haridas Thakur, automaticamente os pecados são destruídos. todos sus pecados se van a destruir. So for this reason, Lord Chaitanya Mahaprabhu Então, por essa razão, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu lhe deu o título Haridas. de Brahma Haridas. Prabhu le dio el nombre de Brahma Haridas. In Indra,
And this heaven of King Indra, he committed offense to the feet of Vrajavasis. Entonces, incluso Indra, el rey del cielo, cometió ofensas. Mesmo contra los Indra, Vrajavasis. o rei dos céus, cometeu ofensas aos Vrajavasis. Y para Por essa razão, Krishna levantou a Giriraj Govardhan durante 7 dias e 7 noites. Indra realized I am the offender to the feet of Krishna. Então Indra percebeu que ele era um ofensor aos pés de lótus de Krishna. So how we free from all the offense? Então, como se libertar de todas as ofensas? Then Indra, he also came in Navadvip Dham. Indra también. Indra foi a Navadvip Dham e lá realizou duras austeridades. Godrum Dip, Godrum Dham. Lá é chamado de Godrum Dip, Godrum Dham. And Indra, he came and performed hard austerity in that place. Entonces, Indra realizó duras austeridades en Godruma. Indra realizou duras austeridades em Gondruma. Namahajan, Pati Ache Namahatta Jivarakaram, Gudrumentananda Mahajan, Pati Ache Namahatta Jivarakaram, Sattavami Janade, Sattavami Janade, Sattavami Janade, Sattavami. So Indra also performed hard austerities under the tree and with Surabhi cow. What is that place is called? And Surabhi Kunda. Entonces, Indra realizó duras austeridades debajo de un árbol con una vaca llamada Surabhi, por eso es el lugar Então se llama Indra realizou duras austeridades embaixo da árvore, geralmente com Surabhi, com essa vaca. To the feet of Krishna. Hasta Shivji cometió ofensas a los que O próprio Senhor Shiva cometeu ofensas aos pés de lótus de Krishna. That is called Harihariketra. Por essa razão, ele realizou bhajana em sadhana em Navadvip Dham, ese lugar se llama Hariketra. no local chamado Hariketra. Porque se você for para Navadvip Dham Parikrama, todas as ofensas automaticamente são destruídas. Parikrama en Navadvip, todas sus ofensas serán destruidas. Not only this, if you do Navadvipam Parikrama, at a time you would get the two fruits. Entonces, si ustedes Não somente isso, também se você realizar o Parikrama de Navadvip Dham, você obterá 2 frutos. Os frutos de Navadvip Dham Parikrama e também os frutos de Vrajamandal Parikrama. obtienen dos frutos. Uno es el parikrama de Navadvip y el segundo es el parikrama de Brindavan. Understand? Compreende? Se você for para Vrindavan Dham e realizar o Parikrama, Vrajamandal Parikrama, você obterá somente um fruto. If you go Navadvip Mas, se você for para Navadvip Dham Parikrama, então você obterá 2 frutos. Os frutos de Navadvip e os frutos de Vrindavan. Obtienen dos frutos. Si van a hacer el parikrama de Navadvip, el parikrama de Navadvip y el de Brindavan. so you are very intelligent. Where will you go? Então, para onde você irá? Si son inteligentes, Para Navadvip Dham, Gauradham. Sachinandana Gaurhari, he is the embodiment. Satinandana Gaurahari, ele é a personificação da munificência e da magnanimidade. Gaurahari es la encarnación de lo magnánime y magnífico. So if you become Navadvip Dham, Gauradham, Si ustedes van a Navadvip Dham, Gauradham, understand? Sachinandana Gaurhari. Então, todos devem ir para Navadvip Dham, Gauradham e cantar Gaura, Gaura, Gaura. Criticize E nunca criticar those who a Dhamavasis, Navadvip Dham. aqueles que são os habitantes de Navadvip Dham. So saying Dhamavasi Jane Pranati Koriya Magiva Kripalole. And Bhaktivinoda Thakur, very humble he said. Bhaktivinoda Thakur, ele muito humildemente diz: Dhamavasi Jane. eu presto as minhas reverências Bhaktivinoda Thakur muy humildemente ora los pies del loto de los Navadvip Vasis. e eu oro aos pés de lótus dos Navadvip Vasis, aqueles que nasceram em Navadvip Dham. Essas pessoas que nasceram em Navadvip Dham, Navadvip Vasis, eles não são pessoas comuns. Magiva Kripalole. I pay my obeisances. E eu presto as minhas reverências Navadvip, residents of Navadvip, aos pés de lótus dos residentes de Navadvip e como receber uma poeira dos pés de lótus de Satinandana Gaurahari. Que me den una puntita en su misericordia. are those who criticize Navadvip Dham Vasi. E aqueles que criticam os Navadvip Dham Vasis, que Satinandana Gaurahari, In leprosy.
Entonces, que eles aquel que recebam ofende a los lepra Navawi, por milhões e milhões de nazis, nascimentos. aunque nazcan muchas veces, el señor Sachinanda Gaura Hari Perfect translation. que Listen va a dar carefully. cientos de nacimientos como leprosos, lepra. Understand? Those who criticize Dhamavasi, Aquele que criticam os Dhamavasis, million births, o Senhor Mahaprabhu disse, eu darei in the Narak, and that is called road of Narak. lepra para essas pessoas por milhões de nascimentos e depois disso eu colocarei em Narak. Basis, entonces les voy a dar muchos nacimientos como leprosos y después los voy a mandar al infierno a Narak. Understand? You read. Compreende? Está escrito no Chaitanya Bhagavat. Sí, en el Chaitanya Bhagavat. Understand this? So never criticize Dhamavasi. Então nunca critique um Dhamavasis. Aqueles que nasceram em Navadvipam não são pessoas comuns. Millions births, perform bhajan and sadhana. Por milhões e milhões de nascimentos realizando bhajana e sadhana. E somente então poderá nascer em Navadvipam. Caso contrário, não é possível. Porque no son personas ordinarias. So I request you, if you come, Então eu peço a todos que venham a Navadvipam, Gauradham, and completely surrender to his feet of Sachinandani e Gaura. completamente se rendam aos pés de lótus de Satinandana Gaurahari. One Pandit Brahmana. Solo Somente um Pandita, um Brahma, se llama Chapal Gopal. o nome dele era Chapal Gopal, e ele criticou a Srinivas Thakur. Shivas Thakur. Understand? Then Lord Chaitanya Mahaprabhu gave curse to him. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu deu maldição You have to a ele. Become leprosy. Entonces le dijo, Chapal Gopal. E disse, Ei Chapal Gopal, você nascerá como um leproso. And that Brahmana body complete leprosy. E o corpo dele, desse Brahmana, ficou completamente cheio de lepra. Body. E um odor muito ruim saía do seu corpo leproso. E por isso, os seus membros da família lhe expulsaram de casa. On the bank of the Ganges. E ele ficava ali, às margens do Ganges. Smell coming. E vinha um cheiro muito ruim, um odor muito ruim do seu corpo. E todos os dias, Satinandana Gaurahari, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ia banhar-se no Ganges. That time Chapal Gopal, he asked Lord E Chaitanya Mahaprabhu. naquele momento, Chapal Gopal, ele perguntou ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Ei Prabhu, por favor, me dê misericórdia. Mahaprabhu become very angry. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou muito bravo. To be nonsense. Seu tolo, You criticize my devotee, Sivas. você criticou ao meu devoto Srinivas. Not only this verse I give you the leprosy. And 7 verse I will give leprosy to you. Eu lhe darei lepra, não somente neste nascimento, mas por 7 nascimentos você terá lepra. Small one insects cut your body and E que pequenos insetos cortem o seu corpo. after 7 verse Depois de 7 Hellish planet, that is called nascimentos, road of Nara. eu lhe colocarei no inferno, 7 días con lepra te voy a mandar no planeta infernal, Narak. a Gaura. Road of Nara. Road of Nara means one can say hellish planet. They are small insects that cutting É your body. um planeta infernal onde pequenos insetos cortam o seu corpo. Es aquel donde pequeños insectos te van cortando la carne. Understand? ¿Me entienden? Very carefully, never criticize. Então, com muito cuidado, tenham muito cuidado para nunca criticar Nunca critiquen a ningún Dhamma Vasi. Vasi Vaishnava. O Dhamma Vasi Vaishnava, ele não receberá sua ofensa, mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele próprio diz, eu lhe darei Very carefully. o castigo, eu lhe darei a lepra. Call you Narak book also I'm saying. I am writing everything Dhamavasi done. But you don't know what the result will come. Entonces Facebook es un lugar donde uno comete ofensas con When your sin will be completely mature, then that the fruit will come. Quando os seus pecados estiverem completamente maduros, então Fala português. o fruto virá. Porque está haciendo muchas ofensas. Sí, entendí que Facebook y uno ofende en Facebook. Are you write in Facebook that criticize to the Vaishnava Dhamavasi, but you don't know when your
fruit of mature. Gurudeva está falando que às vezes a pessoa ela vai criticar um Vaishnava no Facebook, né? Claro, cuando uno critica los Dhamma Vasi, es fruto de la E nessa crítica a pessoa escreve ali no Facebook, mas ela não sabe quando esse fruto dessa ofensa vai amadurecer e ela receberá esse fruto todo de uma vez. Understand or not? Compreenderam? Never criticize. Então nunca critique, nem no Facebook. nunca critiquen a nadie. Understand? Billions of births. Milhões e milhões de nascimentos, você terá que sofrer lepra. Mahaprabhu disse, eu nunca darei. Dhamavasi. Entonces, durante muchos millones de días van a tener que sufrir de lepra porque el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, nunca voy a darle misericordia a aquellos que ofendan a mis Dhamma-vasis. Eu nunca darei misericórdia àqueles que criticam os meus Dhamma-vasis, aqueles que nasceram no Dhamma sagrado. Magivati paroleso. And I pay my obeisance in lotus feet of Navadvipasi Dham. Então eu presto as minhas reverências aos pés de lótus de Navadvipvasis e dos Dhamma-vasis. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, eles deram a liberação a Jagai Madai. Why? ¿Por qué? Por qual motivo? They took birth in Brahman family. Porque Jagai Madai, eles nasceram numa família bramínica. Madhavananda Bandhavadhyay. Porque Yagai y Madai tomaron nacimiento en una familia de Brahman. Huh? Understand? ¿Lo entienden? And completely surrender lotus feet of Chaitanya Nityananda Prabhu. E eles completamente se renderam aos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Nityananda give mercy, then Chaitanya Mahaprabhu give mercy. Entonces, si el señor Nityananda Então, se o Senhor Nityananda misericordia, entonces el señor não dá misericórdia, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, então ele dá misericórdia. Krishnadas Kaviraj Goswami, ele diz, Jagai Madai hoite muise papista. Mor naam jei roy tar pap hoy. Mor naam jei sune tar punna khoy. Eman nirginna mujhe keba kipa kore. Ek Nityananda binu jagat ka manthar. Yesterday I told, yesterday we speak Nityananda glorification. ontem eu falei sobre Nityananda Prabhu e a sua glorificação. Mas amanhã vamos glorificar ainda mais Nityananda Prabhu. It's called the embodiment of munificence and magnanimity. Ele é a personificação da munificência e magnanimidade. significación de lo magnificente y magnífico. Those who knowingly and criticize to Guru and Vaishnava, and that is called Mahapapi. Yeah. Mas aqueles que mesmo sem saber criticam a Guru e Vaishnavas, eles são Mahatapis, são grandes pecadores, aparadis. Krishna is saying, Chaitanya Mahaprabhu is saying, Krishna diz, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu também diz, everybody, but those who criticize my devotee and Gaurajan, I will never and give mercy to them. eu vou dar a misericórdia a todos, mas não àqueles que criticam os meus Quienes ofendan a mis devotos no van a obtener mi devotos, aqueles que são do Dham sagrado. cuidado. And I request Então, muito you, cuidado, eu peço a never todos que criticize nunca critiquem those who are Dhamavasi. aqueles que são Dhamma-vasis, são do Dham sagrado. Nunca critiquen a los Dhamma-vasis. Navadvipasi, Dharmavasi. A los Navadvipasis, And I told Brahma, Os Shiva, Navadvipdasis and Indra. Indra, all they also offended coming in Navadvip Dham. Entonces, yo ya me conté Brahma. Como eu disse, Brahma, Shiva, Indra, todos esses ofensores, eles cometeram ofensas e foram para Navadvipdham. Lotus feet, Sachinandan Gaur. E eles completamente se renderam aos pés de lótus de Satinandana Gaurahari. Sachinandan Gaur will give mercy. Por essa razão, o Senhor Satinandana Gaurahari deu misericórdia a todos. Então nunca critique a Dhamma-vasis. Eu peço a vocês e eu relembro a todos. O meu Gurudeva, o Tam Mahabhagava, Bhaktivedanta Shiranarayana Goswami Maharaj, They are saying, ele diz que se você fizer bhajana e sadhana, mesmo que você não fizer muito, não tem problema. Mi Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Vama Goswami Maharaj dijo, no importa que hagan menos, sí, vayan y salgan. but you never criticize any Vaishnava Dhamavasi. Pero nunca Porém, nunca critique nenhum Vaishnava, nenhum Dhamma-vasis. ningún Dhamma-vasis. My Guru is Srila Vaman Goswami Maharaj. Meu Gurudeva, Shila Maharaj, as well Vamana Goswami Maharaj, o Tam Mahabhagava, como Madhavendra Mi Puripad. Gurudev, Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj y Mahavendra Puripad,
And, Así que es tan grande como Mahavendra Puripad. if anybody asks to him, Gurudev, give mercy, that he saying, Hare Krishna, we chant holy names, and Sadhana Sachinandan Gauri. Se alguém perguntar, me dê misericórdia, ele falará Hare Krishna, cante Hare Krishna e se renda a Satinandana Gaura Hari. Se va a manifestar en sus corazones. Understand? Those who Compreende? to darshan my Gurudev Vaman Goswami Maharaj. Aqueles que tiveram o darshan do meu Gurudeva Vamana Goswami Maharaj, o Tam Mahabhagavat. Una alma muy You cannot imagine. Você sequer pode imaginar, ele estava sempre cantando os santos nomes, enquanto lágrimas rolavam dos seus olhos. Gurudev Swami Maharaj, él que cantaba los santos nombres, las lágrimas caían de sus ojos. Last 3 years before departure from this material world, Os últimos 3 anos antes da partida desse mundo material, he did not speak to anybody. ele não falou com ninguém. Always absorbed and holy names. Siempre Estava sempre absorto no cantar de santos nomes, enquanto lágrimas rolavam dos seus olhos. caían de sus ojos. Understand? Compreende? Uttam Uttam Mahabharata. O Tam Mahabhagavat. Somente de ter o darshan, All your sin, everything. então os seus pecados são destruídos. Mahabhava, entonces si uno tomaba darshan de él, todos los pecados se destruían. Srila Gurudev, Srila Narayan Goswami Shri Gurudeva, Shri Narayana Goswami Maharaj, durante Vaman Goswami Maharaj. Srila Gurudeva Bhaktivedanta por várias vezes ele glorificou sobre Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. And Vaman Goswami Maharaj always chanting Hare Krishna, E ele sempre cantou. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you can see his life always crying and crying and crying. E lá você pode ver a imagem dele. Ele estava sempre chorando e chorando. Orado, orado, orado. If you not listen our acharyas glorification, Si no escuchamos las Se glorificaciones, você não escutar a glorificação dos nossos acharyas, confidence will come to chanting holy name. você não terá confiança para cantar os santos nomes. As I Bhaktivedanta Swami Maharaj. Assim como Bhaktivedanta Swami Maharaj, que pregou no mundo inteiro. él predicó a todo el mundo. Sri Gurudev told he is the incarnation of Chaitanya Mahaprabhu's Nam Sankirtan Avatar. Shri Gurudeva disse, Bhaktivedanta Swami Maharaj é a encarnação do Nama Sankirtanam, I don't know how possible. do próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Como é possível que o mundo inteiro esteja cantando os santos nomes? Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That Uttam Uttam Mahabharata. Ele é o Tam Bhagavat. Bhaktivedanta Swami Maharaj. Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Vaman Goswami Maharaj. Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj não são pessoas comuns. Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj no eran personas ordinarias. Nan Goswami is not ordinary person. He is the director. Yes, and there is Sakhis of Srimati Radhika. That is called Raman Manjari. Shri Narayana Goswami Maharaj, ele não é uma pessoa comum, é uma Sakhi muito querida e próxima e estimada de Srimati Radhika, Ramana Manjari. Ramana Manjari. Raman Manjari. Ramana Manjari. If you go to Navadeh, what is called Vrindavan Dham Parikrama, Seva Kunja. Se você for para Pujari will be glorified. o Seva Kunja em Vrindavana Dham Parikrama, ainda o Pujari está glorificando a Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Seva Kunja. O Pujari do Seva Kunja, ele disse Radhika, she direct que a própria Srimati Radhika, ela me ordenou que eu levasse essa Mahaprasada e eu oferecesse a Srila Narayana Goswami Maharaj, near there is Sakhis. que ele é minha Sakhi muito querida e próxima. El Pujari del Seva Kunj recibió una instrucción directa de Srimati Radhika. Le dijo, toma este Mahaprasad y dáselo a Narayana Goswami Maharaj porque él es un sirviente muy querido, una Sakhi muy querida por mí. And who went Vrindavan Dham Parikrama? Quem já foi para o Parikrama em Vrindavan Dham? You go to Seva Kunja or not? Você já foi para o Seva Kunja? Você pode ir para o Seva Kunja. Seva Kunja, still glorified. O Pujari do Seva Kunja, ainda hoje, ele glorifica a Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Some Mahaprasad E ele and told. enviou, ele foi, ele mesmo, entregar a Mahaprasada. Gopinath Bhavan, that time our Parikrama is going on. Now the way Vrindavan Dham Parikrama and give the Mahaprasad. Many kathas is there.
Entonces, el Pujari de Sevakunj, Então esse Pujari do Sevakundja, ele levou essa prachada diretamente para Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj enquanto ele morava no Gopinath Bhavan durante o parikrama de Vrindavana Dham. este Mahaprasad de Srimati Radhika. So try to understand. Tratan de entender. So don't you think our Então não Sampradaya pense que a nossa Sampradaya our Sampradaya good to Gurudev. é alguma outra coisa. A nossa Sampradaya, ela tem Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, Swami Maharaj. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Todos eles são associados eternos de Srimati Radhika. Tanto Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Vamana Goswami Maharaj, Narayana Goswami Maharaj son sirvientes de Srimati Radhika. So on faith, Então tenham fé firme no nosso Guru Varga. Nuestro Guru Varga. understand? Compreende? So everybody come. Então todos venham a Navadvipam, Gauratham. E Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, Samadhi Mandir also. o seu Samadhi Mandir Sri Keshavji Gaudiya também está em Shri Keshavadi Gaudiya Mat. Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj está en Navadvip. Uttam Mahabhagavat. Ele é o Tam Mahabhagava. They are not ordinary persons. Não é uma pessoa comum, não é uma pessoa qualquer. Então eu peço a todos que venham Dham Parikrama, para o Navadvipam Parikrama then your life will be successful. e assim a vida de vocês será Por exitosa. favor, vengan al parikrama de Navadvip y su vida será exitosa. Bolo Sajanandani Gaur Hari ki jai. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki jai. Tomorrow, Então amanhã also, fire sacrifice. terá o sacrifício de fogo. Everybody come. Todos venham amanhã, Morning, pela manhã, and while we are staying, there is a fire sacrifice. que lá terá o sacrifício de fogo. Entonces mañana los invito a que vengan donde me estoy quedando, ya que va a haber una sacrificio ceremonia de fuego por mi Tenango Trayos. A partir de las 9 de la mañana, en la parcela de la Quintana, los que no están en el grupo de chat o llegando a otra persona, igual pueden preguntar. Y les paso la dirección porque a las 9 va a empezar una ceremonia de fuego por mi Tenango Trayos. Muy auspicioso, que todos puedan participar, que puedan asistir a esta ceremonia tan bonita, tan sagrada, que va a ser hecha por nuestro querido Gurudeva precisamente. Es muy linda y están todos cordialmente invitados. Así que los que quieran asistir ahí, les paso la dirección, me avisan o le dicen a la persona con la que llegaron, que les dé el número y envío la dirección, la ubicación. And I request you one book you have to read. Gurudev, he wrote one book, Glorify about Bhakti Vedanta Swami Maharaj. That book's name is called My Shiksha Guru and Priyavan. Les recomiendo que lean un libro que escribió mi Gurudev sobre su relación con Bhaktivedanta Swami Maharaj, que se llama Shiksha Guru Priyavan. And everybody read this book. Todos And deben leer that este book libro. also, I think manifested in Spanish language also. Y también hay Everybody una, read. sé que hay una traducción en español. What is que se puede what is the leer. relations between Srila Gurudev, Nanda Goswami Maharaj and Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj? Qual a relação entre Srila Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj? Without reading Granthas, Sem ler o Granta, como é possível que a fé se ¿Cómo es manifeste? posible que venga la fe? so I request everybody Então eu read peço a todos que leiam os Grantas, os livros sagrados. confidence will come. E assim você terá confiança no seu coração. Where you are coming? What is our De onde vem a nossa sanga? what you are doing here? O que vocês estão fazendo aqui? Read this. Então é necessário ler os What the Grantas. relationship between Qual a relação entre Gurudeva, Nanda Goswami Swami Maharaj? Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj? Qual a relação entre eles? Gurudev is not ordinary person. Gurudeva não é uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Todos os Vrajavasis, They also gave the one reward to Gurudev that is called Yugacharya. eles deram um título a Gurudeva, Yuga Acharya. Los Vrajavasis, los presidentes de Vrindavan, le dieron un título, Yugacharya. Understand? Chaitanya Mahaprabhu O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele é chamado Yuga Avatar. Yuga Avatar. E Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj é Yuga Acharya. Yuga Avatar y Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj es llamado Yugacharya. Yuga Acharya. Yuga Acharya. Compreende?
Those who criticize Então, aqueles que criticam a Gurudeva, eu não sei. what benefit they will Eu não sei qual benefício que esse tipo de pessoa obtém. No sé qué infierno les va a tocar. You understand? Why is this? Yugacharya? Ele é Yuga Acharya. Maybe what is it? On the top of the or the what is called small oil, and he's criticized to do the pagal. Entonces, ¿cómo va a ser que yo, que soy una cosita muy chiquitita? Então, Gurudeva está falando que como é possível que alguém que seja tão... Ah, entonces, ¿cómo puede ser que yo, que soy un sapo que vive en una poza, en un pantano, voy a criticar? Como é possível que eu, que sou assim como um sapo que mora numa poça de água, criticar alguém Where is Gurudeva? como Gurudeva? Yuga Acharya. Are those who criticize to Guru? I don't know. And how many bars they will go here? Leprosy, who knows? Então, eu não sei nem dizer por quantos nascimentos esse tipo de pessoa irá para o inferno Criticize Gurudeva. ou terá lepra. Então, nunca critique a Gurudeva. Nunca escutem aqueles que criticam a Gurudeva. São aparados, ofensores, compreende? Entiendan estas cosas. And you do bhajan sadhana, there's no problem. Mesmo que você faça menos bhajana e sadhana, mas nunca critique a Guru e a Vaishnava. Nunca. Critiquen a Guru y Vaishnava. Aparadi jane Krishna kripa karanatali. One who offended Krishna will give Aquele que é um ofensor, Krishna, ele não dá misericórdia a essa No pessoa. va a dar misericordia. Understand? Compreende? Então, cantem os santos nomes. Hello, Sajanandani Gaur Hari Ki Jai. Olá, Vrindavan Bihari Lali Ki Jai. Today Nirjala, if you do Nirjala, then take Prasad. There are new people. You Arati, then go. Entonces, hoy día es Nirjala Ekadasi, pero bueno, hay gente nueva, entonces vamos a hacer el Arati y luego nos vamos. Then tomorrow, Então, hoje é Nirjala Ekadasi. Mañana Então, vamos fazer Arati e vamos. E amanhã, Nityananda Trayodasi. everybody come in Então, todos venham ao sacrifício de fogo. a la ceremonia de fuego. And again, evening Harikatha. E também, novamente, de noite, mais Harikata. Everybody please come. Todos venham, por favor, Listen Harikatha. escutar Harikata. Gaura Nityananda Katha. Gaura Nityananda Kata. And Gaura Arati now. E Gaura Arati agora. Vishnu Bhagavatyanta Vandana Raj Ki Jai.